Hi sis, how's it going? Olá, hi sis, tudo bem? Welcome to one more class. Seja bem-vindo a mais uma aula. If you haven't subscribed in our channel yet, in this channel, please subscribe, give it a thumbs up, and give it a like, please. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, inscreva-se, dê aquele like maroto e vamos para nossa aula, ok? Vou até aumentar a musiquinha para a gente começar em alto astral, hein? Olá! Desliga o celular, vamos lá para a nossa linha. Preste bem atenção, tá? Valendo! Ok, people. Come to page number 150. Está vendo aqui, ó, 150, ok? Você já sabe o que é isso, ó. 50, lembra do 50? 150. Test. Será que esse teste é um teste que você vai fazer? Não. Isso foi um acrônimo que eu criei. Test significa The English Instructors Tutorial. E esse foi um tutorial que eu criei. Que legal, né? Eu preciso lhe dizer que eu passei anos para chegar neste tutorial, certo? Patinei, escorreguei, vi gente escorregando, vi tanta gente errando, tantos alunos meus errando, eu explicando de um jeito, de outro, e eu tentando escolher a melhor maneira para explicar o inglês para essas pessoas. E olha onde eu cheguei. Cheguei no teste. Por isso que é bom a gente insistir. Para mim, é uma satisfação enorme apresentar para vocês esse tutorial. Antes de entrar nesse tutorial, eu quero dizer para vocês o seguinte. Vamos refletir. Você precisa conversar, certo? Você precisa fazer uma conversação. Você já tem técnicas de conversação? O que eu quero dizer para você é que numa conversação, dentre várias formas de se comunicar, perguntar não é tão fácil. Olha o que eu vou dizer para você. Perguntar, porque você vai ter 3 situações básicas numa conversação. Ou você vai perguntar, ou você vai explicar afirmando algo, ou você vai explicar negando algo. Sempre vai ser assim, sempre essas 3 situações e em 3 tempos. Lembra? Você vai pautar o seu estudo sempre assim. Você vai conversar em 3 tempos e em 3 formas, isso é normal. Só que perguntar não é tão fácil. Não é tão fácil. Você precisa adquirir uma técnica. E para isso eu fiz o quê? Um tutorial. E desse tutorial, olha onde nós chegamos. Num algoritmo, gente. Acredite se quiser. E você vai encontrar isso só onde? No meu livro. Se você já se inscreveu, você tem este material aqui, né? E hoje eu estou compartilhando com o público. Muita gente fala da estrutura do idioma do inglês, mas não tem um tutorial. E eu tenho, agora eu tenho. Que legal, né? E está publicado na Amazon. Tá vendo esse aqui? Esse livro aí? Está publicado na Amazon. Olha aqui, ó. Ele vem daqui, ó. Isso aqui é interessante, ó. Certo? Esse livro aqui. Ok. Vamos lá. EKS. EKS quer dizer English Question Instructor. Então, dentro da estrutura do inglês, hoje, nós vamos direcionar o nosso pensamento, nós vamos focar em quê? Como fazer perguntas em inglês. Isso é muito importante. Isso é a estrutura das perguntas em inglês. Vamos ver. Look at this question below and try to understand them in English quickly. Veja as perguntas abaixo e tente entendê-las rapidamente em inglês. Vamos ver se você consegue entender essas perguntas rapidamente em inglês. De onde o David é? Número 2. Number 2. A Emily é dos Estados Unidos? Como é que você vai fazer essa pergunta em inglês? A Emily é dos Estados Unidos? Terceira. Você sabe onde consigo encontrar uma locadora de carro? Né? Você está querendo locar um carro. E aí? Você sabe onde eu consigo uma locadora de carro? Você consegue fazer essa pergunta em inglês? Pensa. Quarta. Você poderia me dizer se tem algum ponto turístico aqui nas proximidades? Como é que você iria perguntar para alguém? Você poderia me dizer se tem algum ponto turístico aqui nas proximidades? Quinta.
Você pode me dizer onde consigo sacar dinheiro aqui perto? De repente você precisa sacar um dinheiro, pagar alguma coisa aí fora, apesar que hoje o Pix se resolve, né? Mas, se você tivesse de sacar um dinheiro, seria fazer essa pergunta. Consegue ou não? Quanto está a cotação do dólar hoje? Se você chegasse num hotel, para um recepcionista, ou então, de repente, sei lá, quiser saber rapidinho, quanto é que está a cotação do dólar hoje? Claro que hoje você pode ir ali no Google, rapidinho você acha com mais exatidão. Mas se você quisesse perguntar quanto está a cotação do dólar hoje, seria mais ou menos assim, certo? Aqui embaixo está dizendo, se você demorou mais de 3 segundos para entender cada uma delas, ou nem conseguiu, tudo o que você precisa agora é focar no aprendizado da estrutura das perguntas em inglês. Certo? Se você demorou mais de 3 segundos para fazer essas perguntas, ou se você nem conseguiu, você agora precisa focar. Você ainda está no celular? Deixa eu fazer uma perguntinha para você. Você ainda está no celular, ali no TikTok? Não, você não deve estar. Você está virado para o WhatsApp? Aí você não vai entender, tá? Então vamos para o que interessa. Esteja 100% ciente que você é adulto. Para conseguir desenvolver uma conversação em inglês com segurança, precisará, antes de tudo, compreender como funciona a estrutura das perguntas. Vamos lá. Para tal, é necessário praticar os 4 passos abaixo. Então, step 1. Preciso saber se a pergunta é um WH question ou um yes, no question. Opa! Então, nós temos alguns tipos de perguntas em inglês. Eu diria uns 4 ou 5 tipos de perguntas. Mas entre esses 4 ou 5 tipos de perguntas, 2 deles são predominantes. Opa! Peraí, o que é que está falando mesmo? Eu tenho que fazer pergunta em inglês. Legal. E está me dizendo que tem 2 tipos de perguntas predominantes no inglês. Olha, legal, hein? 2 tipos. Quais são esses 2 tipos? Um é WH question e o outro é yes, no question. E mais para frente eu vou explicar o que é o WH question e o yes, no question, certo? Vamos para o step 2. Preciso identificar o que ou quem está em ação na questão, que é o sujeito. Então, você precisa entender quem é a pessoa, quem está fazendo a ação. Isso é muito importante, é um elemento fundamental. Sempre vai ter uma pessoa, sempre vai ter alguém, sempre vai ter algo fazendo aquela ação. Step 3. Preciso entender em qual tempo a minha pergunta está, para que eu escolha o auxiliar adequado com o tempo e sujeito. E o verbo auxiliar é quem manda no tempo da pergunta. Eu já falei isso antes. Olha que isso é interessante. Já falei do verbo auxiliar. Por quê? Agora eu vou fazer uma pergunta. Se você assistiu o vídeo anterior, por que será é o auxiliar que manda no tempo da pergunta? Porque para cada tempo tem um verbo auxiliar. Simplesmente isso. Lembra do did, do, does e will? Para isso que serve o verbo auxiliar, certo? Step 4. Preciso estar muito atento se tem ou não o tal do verbo to be. Ele é uma espécie de falso coringa. Por que eu digo que é o falso coringa? Porque uma hora parece que ele está e não está. Então esse aí é o verbo to be. Então toda vez que você estiver fazendo uma pergunta, você diz assim, tem ou não tem o verbo to be? Então, aqui nós temos explicando melhor sobre os 2 tipos predominantes de perguntas em inglês. Legal. Vamos para o primeiro tipo. Primeiro tipo, perguntas WH questions. O que quer dizer esse tal de WH? Vamos ver. A pergunta começa com um WH. What, where, when, who, why, whose, which. WH. Você já vai sacar o que é um WH. Tá vendo que o what, você começa com WH, que é WH?
where, W-H, W-H, when, todos eles têm um W-H. Todos começam com W-H. Por isso que se chama W-8 questions. Então, as perguntas que começarem com estas palavrinhas aqui, elas já são chamadas de W-8. Então, é os W-8 de certo, seguido pelo verbo auxiliar e seu sujeito. Então, o W-8 ele vai ser seguido pelo auxiliar e o seu sujeito. Depois nós vamos ver exatamente como é que funciona isso. E a resposta não será com yes ou no no início, e sim com o sujeito em questão. Se você não está entendendo isso por enquanto, não se preocupe, você vai ver isso na prática, certo? Você não faz dedução. Olha, quando você está fazendo um W8 question, você não faz dedução na pergunta. Você não faz dedução, cálculo ou ideia sobre o assunto abordado. Em outras palavras, é o tipo de pergunta direta. Você não arrisca. Isso aí é o tipo de pergunta direta. Existe o tipo de pergunta direta. Você não quer arriscar. Você faz a pergunta diretamente para obter uma resposta também direta. Certo? Eu vou entrar aqui nos exemplos. Vamos ver. Where are you from? Isso é uma pergunta direta. Você pergunta assim, de onde você é? Aí a pessoa já vai ter que explicar de onde é. Ela não faz uma dedução. Você é do Brasil? Aí esse já é um outro tipo de pergunta que é o quê? O yes, no question, que nós já vamos ver em seguida. Mas por enquanto é, de onde você é? A outra, where did you go last weekend? Where did you go last weekend? Onde você foi no último fim de semana? Você não faz uma dedução se a pessoa foi na casa dos pais, do parente, do amigo. Não. Você quer dizer só pergunta direta. Onde você foi? E a pessoa vai responder diretamente que foi em tal lugar. Certo? Where do you live? Onde você mora? Outra pergunta direta. Where do you live? E você observa que todas essas perguntas são W8. Vamos confirmar por que W8? Porque tem where, ó, W8, né? Todas são perguntas com where, que é um W8, certo? Esse é o W8 question, primeiro tipo. O segundo tipo é perguntas yes, no questions. Como é que funciona esse tal de yes, no questions? A pergunta começa com o verbo auxiliar. Você faz dedução, cálculo ou ideia sobre o assunto abordado. Em outras palavras, é o tipo de pergunta no chute, que você arrisca. Ah, tá. Olha só, então yes, no question, por isso que já tem yes ou no. É o tipo de pergunta que você faz uma dedução, cálculo, sobre o que você está perguntando. E no final vou fechar isso aqui que vai ficar bem legal. Um exemplo aqui nós temos. Are you from Brazil? Are you from Brazil? Você é do Brasil? Did you go to the beach last weekend? Você foi à praia no último fim de semana? Que a pessoa está fazendo uma dedução para onde ela foi no fim de semana. Então, você foi à praia no fim de semana? Não é? Aqui a outra. Do you live in Nagoya? Do you live in Nagoya? Você mora em Nagoya? Para fechar com chave de ouro, eu estava falando antes que tem cerca de 4 ou 5 tipos de perguntas em inglês, certo? Sendo que 2 delas são predominantes. 2. Vamos entender, vamos decifrar esses 2 tipos de perguntas. O yes, no question é o tipo de pergunta que você deduz, então eu vou fazer em português mesmo, já para você sair entendendo o que é um yes, no question e um W8 question. Quer ver? Coloca na sua cabeça que para você distinguir uma da outra, está na própria resposta. A pessoa faz uma pergunta. Se não tiver uma resposta com sim ou não, é sinal que é um W8. E se tiver uma resposta com sim ou não, é sinal que é o quê? Um yes, no question. Concorda comigo? Vamos lá. Se eu perguntar assim para você, você é brasileiro? Isso aí o que é? Um yes, no question ou um W8? É um yes, no question. Porque você é brasileiro? Sim, sou. Outra pergunta. Onde você mora? Ela sugeriu uma resposta com sim ou não? Onde você mora? Não sugeriu. Essa é uma pergunta direta. Não tem sim ou não. Onde você mora?
Aí você vai dizer, eu moro em Santa Catarina. Aí é uma resposta também direta. Moro em Santa Catarina. Agora, se fosse assim, você mora em São Paulo? Opa! Você mora em São Paulo? Que tipo de pergunta é essa? Yes, no question. Por quê? Sim, moro. Não, não moro. Então, as perguntas, de um modo geral, elas vão ficar em dois tipos, que é um yes, no question ou um W8. Vamos ver aqui o que está dizendo nessa parte vermelha. Você sabia que 90% de todas as perguntas em inglês estão inseridas nesses dois tipos que você acabou de ver? Olha lá. 90% de todas as perguntas. Pessoal, se eu olhar aqui para o lado, eu lembro quando eu estava quando eu fiz pesquisa na Universidade de Cambridge e também na Universidade de Gifu, junto com o Dr. Ueda, um dos gurus do inglês, enfim, no Japão, através do Sensei Ueda, professor emérito da Universidade de Gifu, me deu a oportunidade de pesquisar na universidade, na biblioteca da universidade, tanto material físico quanto eletrônico de inglês. E tinha hora que eu me via assim, a altura de livro mais alto que eu, sentado assim, você colocar na banca, e mais alto que eu, sabia? Vários e vários livros de inglês. Então, essa triagem feita, hoje para eu chegar com esse número de 90% é porque acredite, 90% de todas as perguntas em inglês estão inseridas nesses dois tipos aí. Olha aí, mais uma vez, de mão beijada para você. Você sabia dessa informação? Que 90% de todas as perguntas em inglês, elas estão inseridas nesses dois tipos. Tem outros, mas são outras perguntas mais restritas. Não são as predominantes. Começa a fazer pergunta aí, para você começar a separar. Se você é uma pessoa daquele tipo que é curiosa, fica sempre querendo mais um pouco, começa a fazer várias perguntas, mesmo em português. E você vai só colocando esse é o tipo de pergunta yes, no question e essa W8. Pergunta yes, no question, pergunta yes, no question. Vão ter outras, mas essas são as predominantes, certo? E daí continuamos, ó. Parece não acreditar, não é? Convido você a prestar o máximo de atenção na tabela 5CCA, que se encontra na próxima página. Eita, e agora nós vamos para o algoritmo. É o 5CCA. Vamos lá para o 5CCA nessa próxima. Ó, isso aqui. Olha o que está vindo agora pela primeira vez para você. Oh, meu Deus do céu. Eu não sei, será que eu estou no YouTube mesmo, gente? Tem que bater isso aqui, ó. Vamos ver aqui no 5CCA. 5CCA quer dizer 5 Columns Chart Algorithm. Algorithm. E é um algoritmo da tabela das 5 colunas. Ah, mas se você tiver no WhatsApp ou no Instagram, dá uma paradinha, por favor. Dá uma paradinha. Presta atenção nessa aulinha. Dá uma paradinha e presta atenção nesta aulinha. Isso é muito importante para você que quer falar inglês daqui a 1 ano e 4 meses. Presta atenção. Nós vamos precisar decifrar isso aqui. Se você é curioso, vem comigo. Olha lá. Observa que aqui nós temos 5 colunas, certo? E eu vou começar agora a usar um termo que você já é meu íntimo, né? Já estamos aí na 4ª, 5ª aula, você já é uma pessoa íntima minha. Então agora nós podemos brincar. Vamos brincar um com o outro. Agora eu vou começar a blefar. Opa, vai ter hora do blefe, hein? Começar a blefar com você. Sabe o que eu estou enxergando aqui? Acho que eu estou meio cego agora e eu estou vendo aqui 10 colunas na minha frente aí. 10 colunas. Não, são 9. Começar a blefar, hein? 9 colunas. Acho que são 3 colunas. Isso é para balançar a sua cabeça. Você sabe quantas colunas tem aí, não sabe? Olha lá, quantas colunas tem? Tá aqui os números, estão aqui os números, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Nós vamos trabalhar sempre com 5 colunas. Outro balanço que eu vou dar para você, começar, ó.
Tem um amigo meu ali de Luiz Alves que ele diz assim: eu vou chacoalhar você. Agora eu vou chacoalhar, vou te balançar. Vou balançar você. Isto aqui só serve quando eu quiser afirmar em inglês, não é mesmo? Blefei ou não blefei com você? Isso aqui só serve para quê? Só para quando você quiser perguntar. Isso aqui é técnica de pergunta. Fica atento do que eu estou falando desde lá do começo, tá? Com você. Você vai falar em 3 tempos e em 3 maneiras. 3 maneiras. 3 tempos e 3 maneiras. Eu vou fazer assim, 3 tempos, 3 maneiras. As maneiras são o quê? Você afirma, nega e perguntas. E os tempos são passado, presente e futuro. E aqui você está em quê? Em uma maneira, que é perguntar. E será que você está em algum tempo aqui, nessa tabela? Tá também. Qual será? Presente. Você está em um tempo e um presente. Sabia que no jogo do 3-3-6 você vai sempre usar 2 delas? Guarda essa contigo. No jogo do 3-3-6 você vai usar sempre 2 delas. Toda vez que se fala, toda vez que se fala, você vai falar em 3 tempos, um deles, e você vai falar em 3 formas, uma delas. Você vai pegar um tempo e uma forma e você vai usar 2 delas. Olha que legal! Essa é outra dica, hein? Para falar isso, meu amigo. Eita, chegou o bate aqui na mesa. Vai até sair esse sonzinho. Toque, toque, toque. Desperta. Começa a despertar isso aqui. A aula não é só você ensinar conteúdo. A aula também é você dar macete para o aluno. Olha o que você vai ver agora. Observa comigo. Será que eu pintei isso aqui de cor laranja, a coluna, e a letra vermelha? Foi só para deixar colorido? Será que foi para isso? Coluna 2, hein? Coluna 2 aqui, hein? Isso aqui dá tanto. Isso aqui vai dar o que falar. Vamos ver aqui uma coisinha, ó. Simple present. Você vai falar no presente simples. Situações de presente simples. E sempre numa pergunta vai ter o que mesmo? Mas tem uma palavrinha na pergunta que sempre vai ter. Olha só aqui. Você está vendo? Do e does. Lembra quando eu falei? Guarda 4 auxiliares. Guarda 4 auxiliares. E 2 deles são do e does. Ainda tem mais outros 2 que eu não vou falar agora no momento. Guarda do e does. Então, quando você... Aqui, você quer mesmo só o quê? Perguntar. Opa! Isso aqui serve só para você perguntar. Então, vamos lá. Observe aqui para você montar a pergunta em inglês. Eu fiz 5 colunas. 1, 2, 3, 4, 5. Isso aqui é o que se chama de 5CCA. Esse é um 5 columns chart algorithm. É o algoritmo das 5 colunas. Algoritmo da tabela das 5 colunas. Então, isso é uma tabela com 5 colunas e vai rodar nesse algoritmo. A grande maioria das perguntas que você vai fazer, elas rodam nesse algoritmo, sabia? Em todos os tempos. E se você pegar um material desse, se você for uma pessoa esperta, começar a entender esse negócio, e se você começar a falar, sabe, na hora que você começa a fazer assim, sabe o esse aí tem poder, hein? Vamos ver aqui, ó. Do you speak English? Mas eu só falo assim, do you speak English? Do you speak English é do you speak English, né? Você já até sabe o que significa. Vamos analisar o que você está fazendo. Você está afirmando, não está? Do you speak English? Ou você está negando? Nenhum dos dois. Você está o quê? Perguntando. Essas palavras, elas têm um lugar próprio para cada uma delas? Claro que sim. Você não vai colocar you aqui, o speak antes, por exemplo, speak, do you, ou English, do you, ou English, speak, you do, nada disso. Exatamente nessa sequência que está aí. Do you speak English?
Não tem como mudar a sequência. Chama-se, uma parte mais técnica seria a semântica, né, da frase, ou a semântica da pergunta, que é a sequência das palavras na pergunta, ou na frase. Então, do you speak English? Vamos analisar. Esse é um yes, no question ou um WH question? O que você acha? Você fala inglês? Opa, me exige ou me induz a responder com sim ou não. Então é o quê? Um yes, no question. Agora vem uma informação para você. Todo yes, no question começa com auxiliar. Não importa em qual tempo for, aqui você está no presente. Mas se você estiver no passado, ou no presente, ou no futuro, se você estiver no passado ou no futuro, vai começar com auxiliar, desde que seja yes, no question. Isso aqui, pessoal, é a chave da fluência do inglês. Isso aqui é um gatilho que eu estou te dando. Isso aqui, essa coluna, ou essa tabela das 5 colunas, que é isso aqui que você está vendo, isso é de muita importância no inglês, você não faz ideia. Então, do you speak English, você fala inglês, você está começando com o auxiliar. Depois, na terceira coluna, sempre você vai usar a pessoa. Na quarta coluna, lembra que eu coloquei lá 15 verbos principais? Eles estão por aqui, ó. Vai vir os verbos principais, as ações, elas vão vir sempre na quarta coluna. E a quinta coluna, para que serve será essa quinta coluna? Vem para o tal do complement, que são os complementos. E o complemento eu já vou começar a te dizer desde aqui, tá? Complemento, ele depende muito, sabe do quê? Daqui, ó. Da sua intuição e criatividade. Intuition and creativity. Você vai ter que mexer também com essa parte sua, certo? O algoritmo, ele roda legal, mas tem que trabalhar também um pouquinho a sua criatividade. Vamos ver aqui o what time. What time, eu acredito que você já sabe o que significa. What time é que horas. E vai passar aqui pela segunda coluna, does, a pessoa Karen, e depois o verbo get home every day. Então, what time does Karen get home every day? Que horas a Karen chega em casa todos os dias? Como é que eu vou montar isso? Gente de Deus, como eu montaria? Que horas a Karen chega em casa todos os dias? Todos os dias, every day. E a semântica? E a sequência das palavras? Como é que eu vou fazer? Basta você saber a técnica de yes, no question, WH. Ó, mão beijada aqui pra você. Recebendo de mão beijada, né? Que legal. Sendo que o what time já é uma expressãozinha de WH, tá? Então você vai colocar o what time. Vai passar pelo auxiliar does. Por que does? Porque Karen é a mesma coisa que she, que é ela, mas eu estou usando o nome Karen. É a mesma coisa que she, então você joga does. E depois, get é o verbo obter ou então chegar, de viagem curta. Então, uma viagem curta, ela chega todos os dias em casa para ser o trabalho da escola. Então, get home. E aí já tem uma junçãozinha, que é aquele linked sound. Não precisa falar get home. Ó, a diferença de get home para get home. Get home. E é mais usado get home. E daí get home every day. Então, what time does Karen get home every day? Que horas a Karen chega em casa todos os dias? E agora eu vou para Jenny. Pessoal, venha comigo aqui. Olha só. Todas as pessoas da pergunta você vai jogar na coluna 3. Então, é como se você pegasse agora um caderno e fosse fazer perguntas em inglês, certo? Você pega o seu caderno e faz 5 colunas. Passa uma linha lá em cima e começa a copiar. E vai colocando certo cada palavra em cada coluna dessa. Aí para trás, deixa eu só checar aqui uma coisa. Eu estou no 151, page 151, na página 151.
Acredito que na 49, deixa eu só checar aqui uma coisa. Não, desde a 48, quer ver? Eu tô com ele aqui, o livro físico, para não mexer muito com a tela de vocês. Desde da page 148, desde a página 148 até a 148 a 159, é algo que eu escrevo sobre uma situação indelicada que os meus alunos passaram diante de nativos da língua inglesa. E foi a partir dali que eu falei assim, meus alunos não vão passar mais por isso. Não vão. E se você tiver que encontrar um dia com nativo, se você focar nessa tabela para fazer perguntas em inglês, você não passará por situações vexatórias. Não vai. Certeza não vai. Não vai. Se você focar nessa tabela aqui, não vai. Vamos lá então. Does Jenny visit you? O que você acha que está... Primeiro, sempre analisar. É um yes, no question, double it. É um yes, no question. Está começando com does. Ó, aqui está em branco. Então, a pergunta começa sempre aqui da segunda coluna com o auxiliar. O lugar do auxiliar, não importa se a pergunta é um W8 ou um yes, no question, o auxiliar sempre vai ficar na segunda coluna. Sendo que o W8, você começa pela primeira, passa pela segunda com o auxiliar e vai embora. E o yes, no question não. Você não precisa colocar, claro, nada no W8. Você só começa pelo auxiliar e pronto. É isso. Então, does Jenny visit you? A Jenny visita você? Aí. Where do you shop? Where do you shop? O que você acha? Se é um yes, no question ou W8? É um W8. Tá aqui o W8. Nem exige você responder com sim ou não. Já pegou tudo isso? Então, e aqui você tem you, joga do. Então, where do you shop? Onde você faz compras. Eu vou chamar a atenção desse verbo aqui, tá, pessoal? Shop. Já está embutido duas palavras no português. Senão, uma hora você vai usar make shopping ou do shopping, algo do tipo, que se do é fazer e make também é fazer, construir, parece que dá vontade de você falar o verbo, por exemplo, fazer, né? Não. Shop, só o verbo shop já está embutido fazer compras. Então, onde você faz compras, certo? Depois vem your sister. Você precisa entender quem é o sujeito, na verdade, aqui, a pessoa. Então, your sister, sua irmã. Sua irmã, quem é mesmo? She. Se for she, eu vou usar qual auxiliar? Does. Então, does your sister work at the bank? Volto a dizer que isto é usado só para perguntas, pessoal. Então, does your sister work at the bank? Esse é um yes, no question, W8. Começou do que aqui? Começou pelo W8? Não, começou pelo yes, no question. Então, a sua irmã trabalha no banco? E exige você responder com yes ou no. Então, se fosse uma resposta, seria yes, she does. Ou no, she doesn't. Pronto, deu. Vamos para a próxima. Does he study English? Does he study English? É um yes, no question, W8, pessoal. Agora você já sabe o que é, né? Então, é um yes, no question. Ele estuda inglês? E a resposta vai ser o quê? Yes, he does. Ou então, no, he doesn't. Number 7. Where do Eric and Molly travel every year? Para onde o Eric e a Molly viajam todo ano? Isso aqui bem interessante. Então, é um yes, no question, W8. É um W8. E Eric and Molly, eu vou usar do. Consegue entender? Agora, when do they go to North Pole? Nesse caso, quando eles vão ao Polo Norte? To North Pole. Sempre go vai ser go to. Quando for para um lugar, go to. Certo? Vamos da próxima. Do you watch soccer game? O que você acha que está falando aí? E que tipo de pergunta é? Nesse momento é exatamente a hora de você analisar se é um yes, no question, W8, tá? Porque você está diante de 90% das situações de perguntas em inglês, não é pouca coisa.
Então isso precisa encaixar na sua cabeça. Ó. Do you watch soccer game? Vai exigir você responder com sim ou não, certo? Então pode ser yes, I do ou no, I don't. Sabia que a resposta daqui, da número 9, pode ser a mesma resposta do número 1, sendo que a ação é diferente? Você diz, por que será? É porque o auxiliar tem esta função. Existe uma espécie de uma simbiose entre o auxiliar e o verbo principal. Então, do you speak English? Yes, I do. Do you watch soccer game? Yes, I do. Lá em cima você diz sim, eu falo, e aqui embaixo sim, eu assisto. Que legal, né? Então, coloque na sua cabeça que perguntas em inglês, todas as perguntas, ou cerca de 90% das perguntas em inglês, têm a necessidade de auxiliar, certo? É isso que é importante. Vamos seguir. Number 10. Where does Jason live? Where does Jason live? Lembrando aí, leia isso, leia sozinho isso aqui, vai. Ok. Eu gostaria que você, se você leu Jason, lembra lá da série lá do Jason? Esse S coloque como son. Só o S-O-N significa o que em inglês? Son, quer dizer filho. Son. E por causa desse son, você fala Jason e não Jason. Olha lá, mais uma, né? Então, where does Jason live? Olha lá a pronúncia. Jason live. Você quer saber que onde o Jason mora. Isso aqui não tem nada a ver com live aí do YouTube, igual o meu. Não, nada a ver. Isso aqui é live. Como o verbo morar, que é o caso daqui, a pronúncia é live. E quando for ao vivo, vai ser live. Mais outra, hein? Nossa, hoje está sendo legal, né? Vamos ver o que tá dizendo aqui, ó. 90% das vezes que você quiser fazer uma pergunta em inglês, use esse algoritmo acima. Coloque uma coisa na sua cabeça. As perguntas em inglês não são feitas igual em português. Veja por quê. Vamos ver por que as perguntas em inglês elas não são feitas igual em português. Se você assistir esse vídeo só uma vez, não vai ter tanta eficácia, tá? Porque aqui tem muita informação para você de uma vez só. Garanto para você isso. Olha o que ele está dizendo aqui, ó. Nunca construa uma pergunta em inglês colocando as palavras na mesma sequência do português. Tudo por causa do verbo auxiliar na coluna 2. Vamos seguir que no final eu fecho com uma explicação para vocês. Ó, tip 2. Todas as 5 colunas são muito importantes. Porém, a coluna 2 é a que você precisa colocar mais foco. Prestar o máximo de atenção possível por causa de 2 principais fatores. Vamos ver quais são esses fatores? Fator 1. Não existe verbo auxiliar em português fazendo a mesma função que ocorre no inglês. Por este motivo, é que a segunda coluna, em casos simples, não tem tradução no português. Em casos de situações simples, porque tem outras situações que tem sim tradução, mas neste caso aqui específico, não tem tradução dessas palavras aqui em português. Ó. Ela passa batido. Então, se você quiser falar assim, você fala inglês, aí você começa a estudar palavra por palavra, não é isso? E aí você fala assim, you speak English? A pessoa até vai entender. Lá na rua você está falando, o pessoal não vai. Mas o certo seria, do you speak English? Agora, quer ver quando for terceira pessoa, aí pega, tá? Porque eles não falam assim. Por exemplo, ele estuda inglês? Aí não seria assim, he study English? Não. Does he study English? Tem que ter o does. Does he study English? E onde ele mora? Aí você vai falar assim, onde ele... Aí o curioso, aquele cara que tá... Meu Deus, e diz assim, agora eu vou comer esse inglês, eu vou pegar essas folhas, vou pegar esse vídeo do Jorge, meu Deus, vai entrar por aqui, olha, eu vou triturar esse negócio. Aí chega uma hora que diz assim, por exemplo, ele estuda inglês? Aí vai falar, he studies English.
Não, né? Does he study English? Você vai perguntar onde ele mora. Aí você vai dizer, vai estudar palavra por palavra. Onde, aí where, depois he, onde ele mora. Ah, o Jorge me falou que morar é live. Tem um live também, que é a mesma palavra quando é ao vivo, mas live também é morar. Então, where he live. Ah, where he live. É isso? Opa, calma. Isso aí se encaixa dentro da tabela das 5 colunas? Ó, a tabela das 5 colunas, que serve só para perguntar, porque você usou onde ele mora. Então você tem, é um W8, where he live. Tem 3. Opa, então teria que ser o quê? Teria que ser no mínimo 4. No mínimo 4 colunas, porque aí seria where, o auxiliar é o fundamental na segunda coluna, does he live. Where does he live? Where does he live? Certo? É a mesma coisa aqui. Where does Jason live? Bom, vamos para o fator 2. A segunda coluna é muito importante quando você quiser construir uma pergunta, porque é o lugar onde sempre vão ficar os auxiliares. Os auxiliares indicam o tempo da pergunta, ou mandam no tempo da pergunta. Isso é muito interessante, certo? Nós vamos agora aqui, para você prestar atenção, como é que ficaria isso em português? Ó. Vejamos como estas perguntas acima ficarão no português. Tip 3, a dica 3. Note que no português você não precisará usar a coluna 2, porque em nosso idioma não precisamos de auxiliares em perguntas. Está aqui, ó. As perguntas em português, eu jogo nas 5 colunas e a 2 não aparece. Isso quando eu estou tratando de português. Então eu coloquei lá que horas. Começando aqui, ó. Você fala inglês, que é o número 1. Eu começo aqui da 3. Ó. Você fala inglês? Depois, que horas a Karen chega em casa todos os dias? Pessoal, tá bem espalhado isso, que é para poder você ver a coluna, tá? Então, por isso que tá dessa forma. Só para você acostumar com as colunas, mas depois a gente vai deixar tudo unido em frases mesmo. Depois, a Jenny visita você. Pois, onde você faz compras? Moral da história, se você for ler todas, que não é o meu caso, está ensinando português aqui, você vai ver que a coluna 2 não aparece aqui. Não aparece nada na coluna 2 quando se trata de português. E aí você tem que fazer uma grande comparação entre esta tabela, né, e a tabela de cima. Certo?